Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Aleluia! Aqui nós vemos o escritor aos Hebreus falando acerca de Jesus Cristo. Ele faz uma referência aqui à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele vem nos explicar com detalhes o que representava a morte de Jesus. Olha que interessante. Ainda no capítulo 10 de Hebreus, eu vou ler para vocês terem um entendimento. Diz assim, no versículo 1, porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Então, ou seja, todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, os juízes, profetas, os livros poéticos, Salmos, Jó, Provérbios, profetas maiores, profetas menores, todo o Antigo Testamento é sombra de coisas futuras. Ou seja, eles apontam para coisas que ainda iriam acontecer, mas como sombras é escuro. Se nós olharmos para o escuro, nós não vamos enxergar nada. É necessário que uma luz resplandeça para que eu possa enxergar aquilo que está no escuro. Então o escritor aos Hebreus começa dizendo que todo o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. E a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário era a última parte desta sombra. Preste atenção. Era o finalzinho da sombra. Porque com a sua ressurreição vem a luz sobre nós e nós passamos a enxergar aonde há sombra, onde está escuro. E aqui o escritor aos Hebreus nos ensina, mas este Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, era tipo de um sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento. Olha que interessante, hein? No Antigo Testamento, Deus ordenou ao povo que quando eles pecassem, quando eles infringissem a lei e os mandamentos de Deus, eles tinham que oferecer um animal em sacrifício. Esse animal era sacrificado, o seu sangue era derramado, aquela pessoa arrependida confessava seus pecados, e os pecados eram cobertos. Deus olhava para aquela pessoa e não via mais os pecados nela, porque o sangue daquele animal era aspergido sobre a pessoa e ela ficava coberta com o sangue. Ela alcançava o perdão de Deus. Aí, ele nos diz aqui que Jesus Cristo foi morto como um sacrifício. Ou seja, o sacrifício do animal lá do Antigo Testamento era a sombra do que iria acontecer na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário como um sacrifício para trazer o perdão. Então ele diz, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados. Então Jesus Cristo foi um sacrifício pelos nossos pecados. Ele entregou a sua vida pelo se sacrificando para que nós tivéssemos o perdão de nossos pecados. E ele diz, está assentado para sempre à destra de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício perfeito. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando Deus ordenou que se sacrificasse os animais, ele falou que aquilo se fizesse de uma forma perpétua, ou seja, uma forma que se repetiria para sempre. Porém, quando Jesus Cristo entrega a sua vida e morre ali na cruz do Calvário, ele faz o sacrifício uma única vez.
Ele morre uma única vez. E é perfeito o seu sacrifício, porque ele não precisa ser perpétuo. Ele não precisa se repetir para sempre. Feito uma única vez, esse sacrifício na cruz, ele entregou sua vida uma única vez na cruz. Isso foi tido como perfeito diante de Deus. E os sacrifícios de animais não precisam mais serem feitos, porque o sacrifício perfeito foi feito na cruz uma vez. E quando ele diz que Jesus está sentado à destra de Deus para sempre, ele está fazendo uma referência àquilo que os sacerdotes faziam lá no Antigo Testamento. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo, aonde Deus manifestava a sua glória. Então Jesus Cristo entrou uma única vez e ficará ali para sempre, no lugar santíssimo, onde está a glória de Deus. Lá a glória se manifestava. Agora Jesus entrou no local onde está a glória de Deus. E ele entrou de uma vez por todas. Ele não entra uma vez por... Não. Ele entrou de uma vez por todas, para sempre. Então a sombra, aquilo que acontecia no Antigo Testamento, que era a sombra, estava apontando para o sacrifício de Jesus na cruz e para a entrada dele de uma vez por todas no lugar santíssimo. Então, hoje não precisa mais se oferecer sacrifício, que o sacrifício perfeito foi feito uma única vez. O sacerdote não precisa entrar uma vez por ano no lugar santíssimo, porque Jesus entrou de uma vez por todas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.